Falou, minha rapaz, e tamo aí de volta no canal, mais um videozinho diferente novamente, um videozinho mais de tour, para mostrar um pouco mais aqui do meu estúdio, do meu home studio, o local que eu atendo. Muito feliz pelo novo espaço, novo antigo espaço, na verdade, porque já faz um tempinho que eu tô por aqui, alguns clientes já estão inteirados por dentro, alguns ainda não, alguns já vieram, curtiram bastante a novidade do espaço. É, Me mudei recentemente e com isso também meu estúdio mudou, porque eu já atendi em home studio antes e agora que eu me mudei de novo, continuo atendendo em home studio. Então é isso. Então por cá, mostrar um pouco aqui dos detalhes para vocês, mostrar um pouco das coisas aqui, ver o que é que vocês acham, para vocês deixarem no comentário aí para mim. Enfim, né? Tamo junto, é isso. Acompanha, curta esse vídeo aí, comenta, compartilha aí pra galera. É isso. Então, gente, falar o que falar, né? O que falar. Eu tava fazendo um vídeo antes, aí acabou enchendo aqui a memória, percebi depois de um tempo, falei bastante coisa, e agora eu vou ter que retornar e decidir fazer tudo de novo vídeo. Então, vou tentar puxar algumas conversas que eu falei antes. É, uma coisa que é legal de se falar é que hoje em dia os home studios já estão bem mais naturalizados, então é algo mais comum dentro da tatuagem, mais aceito também. Tem clientes que preferem o home studio por uma questão de, como posso falar, o pessoal sente mais à vontade, né? Você está dentro de uma casa e tal, tem aqueles clientes que são mais próximos, aí dá um conforto maior para a pessoa se sente mais acolhida, né? Um sentimento maior de acolhimento. Acho que isso é legal, isso é uma coisa legal de pontuar nessa questão do home studio, né? É, E hoje em dia também há um movimento muito grande de tatuadores partindo para o home studio, alguns experientes, já antigos, né, da profissão, pessoas que vê no home studio uma oportunidade de trazer uma experiência nova para tatuagem, né? É, Apesar da tatuagem ter uma relação com biossegurança, essas coisas que são bem, né? Você tem que ter bastante cuidado, bastante atenção para não prejudicar seu cliente, para você não se prejudicar também, né? É, então, hoje em dia, com a maior informação, né, sobre todas essas questões, você consegue ter um controle maior sobre tudo, né? Então, dá para você fazer de uma forma segura os atendimentos em home studio, pá. E principalmente após a pandemia, né? Com a pandemia, houve uma migração muito grande de tatuadores para o home studio, por uma questão de isolamento social, tudo mais. Não tinha como manter um estúdio para algumas pessoas, né? Na verdade, porém, tipo, o meu sentimento, o meu desejo é que logo mais eu consiga estar no meu ponto, consiga abrir uma supplyzinha, uma lojinha de tatu e tal. Uma loja de tatu não necessariamente para vender material de tatuagem, mas uma loja de tatu para vender a tatuagem, para ter aquela experiência ali tradicional, que eu acho muito importante. Eu acho que a tatuagem é algo que, apesar de ser, como é que eu posso dizer, aquele sentimento de rebeldia, né? Tatuagem e tal. Apesar de hoje em dia não ser mais tanto, ser bem banal já, tatu, né? Mas eu falo mais daquele sentimento, aquele sentimento não, eu falo que tipo a tatuagem, querendo ou não, é algo tradicional já, né? É algo bem antigo, é um mercado já bem antigo, uma tradição bem antiga e que se atualiza a cada ano, a cada década, a cada mês. Sempre tem novas atualizações, novas coisas chegando, seja em material, em arte, em técnica, em aplicação. E eu acho que algumas coisas são legais de se preservar e tal, tradições da tatuagem. E eu comecei na tatuagem muito por conviver dentro de estúdios que amigos meus trabalhavam e tudo mais, seja como atendente, seja como tatuador. Isso que me fez ter aquele sentimento, aquele desejo, né, de vir para tatuagem também, conviver aquilo, poder demonstrar, né, que, enfim, é isso. Tatu em casa, eu deixar aí alguns prós e contras de atender em casa. Vou citar três pontos positivos. Por tatuar em casa, você tem uma liberdade maior, assim, na questão dos atendimentos nos horários, né? Tipo,
Independente do horário que o seu cliente queira atender, você está em casa. Então, você não se preocupa com tipo, eu tenho que terminar porque eu quero ir para casa e tal. Não, você já está em casa, então você fica bem mais à vontade em relação a isso, para passar horas de sessão, se você for um tatuador de fechamento, essas coisas, né? É, primeiro ponto positivo aí, né? Então, segundo ponto positivo é uma flexibilidade para limpeza, organização do estúdio. Como você está na sua casa, aí você às vezes para fazer uma faxina na casa, você já aproveita, passa ali no estúdio e dá uma faxina no estúdio também. Dito isso, como é que tá aqui minha bancada ainda? Não sei nem se eu podia estar mostrando isso, né? Mas atendi ontem e eu ainda não desmontei minha bancada. Acho que eu não deveria estar mostrando isso. Vou ser um pouco julgado aí agora pela galera, mas aqui o canal é para tentar ser o mais transparente possível com vocês e demonstrar as coisas de uma forma verdadeira. Então, é isso. Às vezes eu acabo relaxando também um pouco. Eu acho que isso aí já pode ficar nos contras, né? Por ser em casa, às vezes você relaxa um pouco. Ou seja, você terminou um atendimento longo e você está em casa. Seu cliente sai, você se joga no sofá ali, vai comer porque geralmente você está com fome, sede. Aí acaba que você não. Amanhã quando eu acordar eu vou limpar. Então eu tava vindo aqui limpar. Aí veio um insight na cabeça de fazer esse vídeo e eu tô aqui gravando pra vocês. Então, antes de vocês me julgarem, agradeça por eu estar gravando esse vídeo, viu? É, Então é isso. Mais um contra. Já falei dois prós. Mais um pró. Algo de benefício de atender em casa. Acho que é a questão da economia mesmo, né? Querendo ou não, acaba que algumas despesas do seu estúdio se misturam com despesas da sua casa. Por exemplo, energia, água, internet, aluguel. Então, tudo se unem ali e todos eles fazem parte de um mesmo combo de gastos que você tem fixo ali no mês, né? Essa economia é bastante importante, principalmente para quem está começando, para quem ainda não tem uma clientela vasta, que é o meu caso. Eu não tenho uma clientela vasta, não tenho por que omitir isso. Mais uma vez falando aqui que o canal é sobre transparência, sobre minha vida de um tatuador, né? Esse foi o último pró? Foi o último pró, né? Vamos para os contras, que eu falei só um até agora. Um, falta dois contras de atender em casa. Acaba que você perde um pouco da privacidade, querendo ou não, né? Você está atendendo na sua casa, então às vezes o cliente vai precisar ir no banheiro e o quarto aqui que eu atendo, que é um quarto separado aqui da minha casa, ele não tem banheiro, né? Não é um quarto com suíte. Então, quando o cliente precisa ir no banheiro, porque o atendimento é longo, tudo mais, e pessoas têm necessidades fisiológicas, né? Aí eu preciso levar a pessoa lá no banheiro, dentro da minha casa, aí a pessoa vai passar lá pela cozinha, então, acaba que você perde um pouco da sua privacidade, a pessoa tem acesso ali, é, tem um acesso ali à sua residência, né? As suas coisas ali e tal. Então você acaba tendo que ter também um certo cuidado com os clientes que você vai estar trazendo para atender no seu home studio. Você vai ter que ser mais seleto, isso já cai em outro pró, né? Você tem que ser mais seleto nos clientes que você traz. Então, tipo, eu sempre me preocupo bastante em gerar uma relação de afinidade antes, né, do atendimento. Antes do atendimento eu tento já deixar criar uma afinidade com o cliente. Então, muitas vezes, tipo, eu tento trocar ideia realmente com o cliente, fazer uma amizade. Eu acho que para alguns clientes isso às vezes é esquisito, é estranho, porque o que eu mais tenho é cliente que relata que não, eu fiz uma tatu e tal, a tatu muito foda, o tatuador muito foda, muito bom, tudo muito bom, espaço dele muito bom. Porém, a pessoa não tinha esse cuidado, né, com a comunicação com o cliente, de conversar com ele de uma forma bem natural, bem orgânica e forma até sincera também, honesta. Não que não seja sincero, mas de criar um vínculo, né? Mas criar um vínculo ali com a pessoa, com o cliente, né? Então, para mim, que estou no home studio, para mim isso é muito importante. Eu sempre me preocupo em criar uma certa afinidade, um vínculo de amizade ali com o cliente, porque a pessoa vai vir para a minha casa, né? Então, não posso ter inimizades nesse sentido, né? Então, é bem isso, né? E é isso, estamos na batalha, estamos na luta. Meu planejamento é que eu consiga montar todo o meu ponto físico, toda a estrutura que é necessário para ter um ponto. Eu quero montar primeiro aqui no meu home studio
E assim que eu tiver com plena condição, e tipo assim, agora é só alugar o ponto, fazer a alocação do ponto e só fazer a alocação do ponto e começar a atender aí, tipo, no ponto físico, só colocar as coisas para lá e eu vou fazer esse processo. Não, eu quero ter tranquilidade, porque é ideal você ter uma tranquilidade boa na tatuagem, porque já tem muitas coisas no processo que fazem você que você tem que se dedicar no processo, tanto na criação da arte, tanto no atendimento aos clientes. E o processo de organização do estúdio também é outro processo que você tem que estar inserido. Então, eu quero ter que me preocupar com isso agora, enquanto é em casa, é mais tranquilo. É, com a demanda mais baixa de tatuagem recentemente, me ajuda a ter mais tempo assim para pensar nas paradas para fazer aqui e tal, novidades que possam vir. Galera, não vou me estender mais tanto nesse vídeo. Se vocês gostaram desse estilo desse vídeo aqui, só vim aqui conversar. Vocês falam, dá a opinião de vocês aí. Vou tentar trazer mais nesse formato aqui, nesse estilo, até porque agora eu tô solo mio. Estou aí sozinho para filmar minhas peripécias. Minha esposa voltou a trabalhar de carteira assinada, então ela tá batendo ponto todos os dias. E antes ela me ajudava.